Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, o capítulo de número 12. Precisamente o versículo de número 1. Até o versículo de número 3. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1, até o versículo de número 3. Que nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Meus amados irmãos, carta aos Hebreus, ela é uma carta direcionada aos crentes que serviam a Deus com alegria. Mas esta carta, ela tem um autor, porém, nós não identificamos o autor desta carta. Esta carta também, ela foi escrita em uma data, e provavelmente nos anos 60 a 70 depois de Cristo. Mas o certo é que esta carta, ela também foi inspirada pelo Espírito Santo. Glória, pois, ao nome do Senhor. E canonizado o Novo Testamento, também ela foi inserida como uma carta e, consequentemente, inspirada por Deus. Queremos, nesta oportunidade, trazer uma palavra subordinada a um tema: a corrida da fé. Corrida da fé. O texto que acabamos de ler, ele diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Qual nuvem de testemunhas? O que o texto está se referindo a esta nuvem de testemunhas? Mas abrindo a Bíblia, no mesmo livro de Hebreus, o capítulo de número 11, nós temos uma relação de homens e mulheres que serviam a Deus no seu próprio mundo, no seu próprio tempo, e com graça serviram a Deus, e vencendo as lutas, as tribulações, vencendo as dificuldades, vencendo todas as barreiras, elas triunfaram e chegaram no seu objetivo. Bendito seja o nome do Senhor. Esta relação de testemunhas, que mostra o capítulo de número 11, lá está dito
que aqueles homens foram homens que o mundo não era digno de receber, mas eles conquistaram, chegaram no alvo, chegaram no pódio. Bendito seja o nome do Senhor. E nós temos estas referências como uma referência de fé para a nossa caminhada cristã. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós temos aqui, amados irmãos, alguns obstáculos que nós encontramos na caminhada cristã. E eu quero destacar esta noite 3 obstáculos. O capítulo 12, o versículo de número 1 diz assim ainda: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos vários obstáculos nesta carreira cristã. Caminhando até chegar no céu, nós enfrentamos muitos obstáculos, muitas lutas, muitas dificuldades. O primeiro obstáculo que eu destaco esta noite, conforme a palavra de Deus, é a nossa própria carne, a nossa própria tendência pecaminosa, a nossa tendência ao pecado. E a palavra de Deus, ela vai nos identificar, ela vai nos mostrar que existe uma oposição entre o espírito e a carne, entre a carne e o espírito. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas, o capítulo de número 5, o versículo 16 e o versículo 17, que nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então observe, amados irmãos, que há uma oposição entre esta carne e o espírito. Mas como estamos falando de carne, estamos falando de tendência ao pecado, de tendência à maldade. Então essa tendência à maldade, ela precisa ser mortificada para podermos vencê-la, para podermos dar um passo à frente, para podermos caminhar mais um pouco até chegarmos no objetivo que é o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda, primeira epístola de João, capítulo de número 2, o versículo 16, vejamos o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, esta concupiscência, esse desejo incontrolável, ela nos assedia a cada momento da nossa caminhada. Nós estamos numa luta, nós estamos num campo minado, e a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e as potestades, mas a nossa carne, ela é terrível para tentar nos impedir para chegarmos no céu. Ainda diz a palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 5, capítulo de número 8, o versículo de número 5, até o versículo de número 11, vejamos o que diz. Romanos 8, e o versículo 5 em diante, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito
para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui o pendor da carne e o pendor do Espírito. As coisas da carne, elas são inimigas contra Deus, elas não pertencem a Deus. Então nós estamos neste impasse, nós estamos lutando para poder chegar no céu, mas nós temos este obstáculo. Mas graças a Deus que o Espírito de Cristo está em nós para nos dar e nos garantir a vitória. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas, meus irmãos, nós temos outro obstáculo nessa nossa corrida da fé. O segundo obstáculo que nós temos é o mundo. Ou seja, quando eu estou falando de mundo, eu estou falando de tendência, ou seja, de sistema pecaminoso. Estou falando desse sistema pecaminoso, desse desvio comportamental e motivacional. Eu estou falando desse desvio que a sociedade ela causa no que diz respeito na vida das pessoas. Então observe bem, nós temos este segundo obstáculo. Vejamos o que diz a palavra do Senhor na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3 ao versículo de número 9. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, o versículo de número 3 a 9. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Veja o que diz mais o versículo de número 5. Diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a fraternidade, o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no conhecimento, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto,
esquecido da purificação dos pecados de outrora. Então observe, irmãos, que este mundo, ele causa um impacto terrível na vida das pessoas. Como é que este impacto acontece? Nas relações. A igreja se relaciona tanto no meio social, na faculdade, na escola, no serviço. E você tem um padrão bíblico para você conduzir a sua vida. Mas o mundo não tem este padrão. Ele vive na delinquência. Ele vive fora de padrão. E muitas das vezes, se você não tiver uma postura, se você não tiver um equilíbrio, você pode ceder a esse sistema que é o mundo. Mas precisamos sim estar firmes, alicerçados, robustecidos na graça, no poder do Espírito Santo, para podermos vencer este obstáculo e triunfarmos em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós temos, amados irmãos, terceiro obstáculo, que precisamos também ter muito cuidado com ele. E você sabe qual é? O terceiro obstáculo é o inimigo das nossas almas. É o diabo. Ele é o terceiro obstáculo na nossa caminhada cristã. Veja o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Ainda na primeira epístola de Pedro, 1 de Pedro, capítulo de número 5 e o versículo de número 8. Veja o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, ele é o nosso adversário. Ele não brinca. Ele tem várias formas e maneiras e usa situações para tentar atingir todas as pessoas que não estão vigiando, que estão cochilando na vida espiritual. Então precisamos ter cuidado com ele. Veja, ele é o inimigo direto de Deus. Se ele é o inimigo direto de Deus, ele também é o inimigo da igreja. Então, se ele é o inimigo da igreja, nós precisamos estar firmes em Cristo, para não sairmos da caminhada, não titubear. Nós estamos caminhando esta carreira da fé. Precisamos chegar no pódio, precisamos chegar no céu, precisamos chegar na glória, e para isso, Cristo nos dará a vitória para chegarmos lá. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas vejamos o que diz ainda o texto, nesta caminhada cristã. Diz ainda o versículo de número 2, do capítulo 12 de Hebreus. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. A carreira, ela tem que ser com perseverança. Tem muita gente que começa bem, ele vai até o meio da caminhada, mas ele para, ele olha para um obstáculo, olha para o outro, aí para no meio da caminhada, por algumas circunstâncias que aparecem, e às vezes a circunstância aparece e não está na nossa agenda, nós não projetamos, e muitas das vezes não temos condições de administrar a circunstância que aparece. Mas observe, nós não devemos olhar para trás, nem para a direita e nem para a esquerda. Não devemos olhar para a retaguarda, como fez a mulher de Ló, que olhou para trás e se converteu em uma estátua de sal. Então observe bem, nós devemos olhar para frente, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quem é a nossa referência? Não é A, não é B, não é C. A nossa referência é Jesus. Jesus é a nossa referência.
em todas as áreas da nossa vida. Jesus passou por cada etapa, por cada momento da sua história, mas Jesus, Ele tirou com excelência cada lição, Ele nos deu cada exemplo, Ele nos deu cada lição, e precisamos tomar isso como referência, e caminharmos na nossa carreira da fé, até chegarmos no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Com perseverança. Com perseverança. Com perseverança. Glória, pois, ao nome do Senhor. Vejamos o que diz a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo de número 3, o versículo de número 12 e o versículo de número 14. Filipenses 3, 12 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu tenha já recebido, ou que eu tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória, pois, ao nome do Senhor. Temos o exemplo de Paulo. Paulo prosseguiu. O que Paulo passou na sua carreira cristã foi coisas terríveis. Paulo passou por perigos, por circunstâncias tais, mas Paulo não desistiu. Ele prosseguiu para frente, ele prosseguiu a jornada. Nós não devemos baixar a cabeça, irmãos, nós devemos levantar a nossa cabeça, prosseguir para o alvo. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Voltando ainda ao texto, diz ainda a palavra do Senhor, nosso Deus, no versículo de número 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aleluia. Jesus tinha um alvo, ele traçou um objetivo, ele veio com uma missão. O alvo de Jesus era chegar até o Calvário, e não chegar ao Calvário, mas também ressuscitar, e consequentemente nos garantir a total vitória. Mas Jesus também passou por dificuldades. Ele estava no horto, lá no Getsêmani. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, vigiai comigo. Mas os discípulos, os maiores amigos de Jesus, estavam dormindo. Jesus tinha 3 amigos particulares, era Pedro, Tiago e João. Quando Jesus precisou de Pedro, Tiago e João, estavam dormindo, eles estavam cansados. Jesus estava precisando de um apoio humano, Jesus estava precisando de uma mão amiga, mas Jesus venceu só. Glória, pois, ao nome do Senhor. Você vai vencer só, você vai triunfar só, você vai encontrar os meios para triunfar sozinho. Glória, pois, ao nome do Senhor. A salvação é tua, a salvação é garantida, a salvação é tua, então lute por ela. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que em troca da alegria suportou a cruz. A cruz é sua,
Não deixe ela. Não deixe a cruz, prossiga para frente. Cada um de nós temos uma cruz. Cada um de nós, muitas das vezes, passamos até pelo Gólgota. Até pelo Gólgota. Você já imaginou? Tem cada momento da nossa vida e situações tão gritantes que a gente passa, que é como se fosse um Gólgota. Irmãos queridos, mas às vezes nós precisamos passar para que o nosso caráter seja mudado, para que a gente tenha experiência. Mas me escute, Jesus nunca saiu do leme do barco. Jesus continua no leme do barco. Jesus continua no barco. Os discípulos estavam preocupados. Senhor, o vento, a tempestade, o mar bravio vai acabar com o nosso barco, Arquínio. Jesus acorda. Jesus acordou, que ele estava muito cansado. Levantou a voz, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. Jesus disse e olhou para ele: homens de pequena fé. Mas Jesus não saiu do barco. Jesus continua no leme da história da tua vida, continua no leme da história da igreja, continua no leme da nossa história. Ele continua no controle. Bendito seja o nome do Senhor. Ele estará contigo até tu chegar no céu de glória. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Essa é a nossa conquista. Essa é a nossa conquista. É o céu. Lute por ele. Esforce-se pelo céu. Esforce para chegar na glória. Aqui não é lugar para a igreja. O lugar da igreja é no céu. Nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra, mas o céu nos aguarda e o dia está chegando. Os sinais estão se cumprindo. Você pode olhar para os sinais, eles estão se cumprindo. A igreja brevemente vai ser arrebatada para estar com Jesus no céu. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde para sempre. Amém.